Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. Então, eu pretendo, com essas fotografias, mostrar para os senhores que nós nunca demos vida fácil para os manifestantes, nós tivemos muita preocupação com a preservação da vida humana e nós em nenhum momento recebemos ordem judicial. Quando recebemos no dia 8, tiramos. Quando recebemos no dia 8 de janeiro, tiramos. Se o senhor puder passar, por favor, o vídeo 5, por favor. Eu gostaria que os senhores prestassem atenção, por favor. Essa é a atividade no dia 29 de dezembro. O DF Legal chegou nessas viaturas brancas aí que os senhores estão vendo. E aí, realmente, a praça, ela já estava mais cheia, como eu disse, do dia 28 para o dia 29, houve um fluxo maior de pessoas para a praça. E realmente o DF Legal não foi bem recebido. Os senhores verifiquem, por favor, os soldados da PE protegendo o DF Legal. E verifiquem, por favor, a maneira que o soldado da PE está fardado. Verifiquem, por favor, a maneira que ele está fardado. Ele está fardado com roupa de dia a dia. Ele não está com escudo, ele não está com capacete, ele não está com armamento. E aí, eu gostaria de pedir, por favor, o vídeo 4. Aí o vídeo 4 é da desocupação do dia 9. E eu gostaria que os senhores prestassem atenção, primeiro, no isolamento da área, que também já foi mostrado no vídeo que o senhor mostrou, presidente. No isolamento da área. Que esse tipo de operação... O senhor pode travar o vídeo só um minutinho, por favor? Depois a gente continua. Obrigado. Esse tipo de operação é uma operação extremamente complexa. Desocupação de área é uma operação que coloca muito em risco a integridade das pessoas, seja do manifestante, seja da tropa. Então nós temos que ter muito cuidado. E doutrinariamente, de acordo com o que prevêem os manuais militares, essa operação ela é feita em 3 fases. Uma primeira fase, onde é feito o isolamento da área, porque nós temos que preservar o entorno, porque aquela operação, além de evitar a fuga de quem está dentro, ela não pode se alastrar para outras áreas da comunidade, do local. Então, nós temos que isolar, para que aquele problema pontual, onde pode eventualmente haver uso da violência, ele fique localizado. Eu não poderia, por exemplo, no SMU, numa ocupação de desocupação sem o cerco, permitir que pessoas corressem para dentro dos quartéis ou para dentro das casas das pessoas que moram ali no SMU. Então, a primeira fase é a fase do isolamento. A segunda fase é a fase da negociação. E a terceira fase, se não houver êxito na negociação, é a fase do investimento. Então, por favor, o senhor pode prosseguir o vídeo? A área estava cercada, aí começou a negociação, a área cercada, os senhores veem, olhem, por favor, o uniforme desse soldado. Ele está de capacete, ele está com cão, ele está preparado para uma atividade que tem risco para a integridade das pessoas. Eles são soldados do Exército Brasileiro. Esses ali, mediação da polícia e a retaguarda do Exército. Foi uma atuação extremamente sinérgica, extremamente colaborativa entre a Polícia Militar do Distrito Federal, que eu repito, uma das melhores polícias do Brasil, e o Exército Brasileiro. Os senhores veem, a praça está cercada, os meios... Desculpe, se o senhor puder voltar. A praça está cercada... Pulou tudo. O senhor pode começar mais ou menos na metade, por favor? Aí, tá ótimo. A praça está cercada, é o isolamento.
Em seguida, a negociação. Tem que haver a negociação. Não pode haver um investimento sem negociação. É um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus. Os ônibus que você, quando vai desocupar, você tem que ter para onde levar essas pessoas. Então, essa é uma operação de desocupação. Os militares, se o senhor puder voltar, por favor, no vídeo 5. Eu trago a diferença. Não havia isolamento, não havia negociação, não havia militar preparado, armado, equipado para confronto. Por quê? Porque a operação do dia 29 de dezembro, conforme o protocolo de ação integrada número 215 da Secretaria de Segurança Pública, era uma ação para combate ao ilícito. Não era uma operação de desocupação. Inclusive porque os senhores viram no outro vídeo, quando há a necessidade de emprego da tropa para ocupação, todos aqueles que conhecem sabem que a Polícia Federal, a Polícia Militar, desculpe, jamais usaria como primeiro órgão a ser empregado o DF Legal. É uma instituição composta por agentes públicos civis. Vai totalmente contra a doutrina ser o DF Legal a ser, numa ação de desocupação, a ser o primeiro agente público a ter contato com o manifestante. Seria colocar em risco um agente público que não está preparado para aquilo. Então, o protocolo de ação integrada tratava da desocupação do tirar do ilegal, do ilícito e do que não era previsto. Não era de desocupação. Quando houve um acirramento dos ânimos, aí o comandante do Exército interveio e determinou que nós continuássemos a desmontar, como eu mostrei foto para os senhores, sem colocar em risco a vida humana e sem criar um problema no dia 29 de dezembro, que era a antevéspera da posse do presidente. Presidente, era isso que eu queria mostrar para o senhor. Muito obrigado, general. General Dutra, vários depoentes que já foram ouvidos nessa CPI disseram que o acampamento em frente ao quartel-general era um covil de criminosos e que no local rotineiramente ocorriam crimes, entre eles tráfico de droga, prostituição e furtos. Me causa surpresa haver imagens que policiais do Exército protegendo aqueles meliantes. Indago, o senhor tinha conhecimento desses fatos? Pois depois do dia 8 de janeiro de 2023, essa casa recebeu um ofício do Exército alegando tais fatos. Por que nada foi feito? E aí eu vou ler, general, um trechinho aqui do documento do Exército que diz o seguinte: Atualmente, estima-se um efetivo de 1.000 a 1.300 pessoas dormindo no setor militar urbano, com potencial para interferirem na segurança local, por meio de atividades ilícitas, como consumo de álcool, prostituição, porte ilegal de arma de fogo e consumo de drogas. Esse documento é do Exército. Eu pergunto ao senhor, se tinha tudo isso, por que o Departamento Jurídico do Exército não pediu para a retirada desse covil de criminosos? Nós estamos recebendo constantemente orientações do Ministério Público Federal, orientações do Ministério Público Militar, estamos seguindo todas as orientações. Essa questão de quando houve qualquer comprovação de ilícito, esse ilícito foi combatido, houve mandado de prisão executado pela Polícia Civil, houve executado pela Polícia Militar, basicamente contra a Lei Maria da Penha. Um foi preso, se eu não me engano, o outro não estava no acampamento. Então, em nenhum momento foi
obstruída a ação de qualquer dos órgãos de segurança pública e em qualquer momento que nós soubéssemos de algum ilícito acontecendo no acampamento, esse ilícito deixou de ser combatido. Então, não houve nenhuma conveniência, nenhuma conivência, muito pelo contrário, o acesso total dos órgãos de segurança pública para executar as ações necessárias para prisão ou busca. E em nenhum momento houve obstrução de qualquer ação dos órgãos de segurança pública. E todo ilícito que nós tínhamos conhecimento foi combatido. E, repito, em nenhum momento o acampamento foi considerado ilegal. Em nenhum momento houve ordem para desmontagem do acampamento. E a questão do Ministério Público Federal e do Ministério Público Militar estarem orientando constantemente, para nós já servia como uma demanda, uma orientação a ser seguida. Mas é fato de que nem todos que estavam ali estavam rezando, né? É o documento do Exército Brasileiro que diz que tinha droga, se tinha droga, tinha tráfico, porque droga não entra sem ser através do traficante. Tinha porte ilegal de arma e tinha prostituição. Isso foi coibido, não tem, isso não tinha, era para coibir se houvesse. Para coibir se houvesse, não tinha. Quando se tinha conhecimento de alguma coisa, nunca pegamos nenhum tráfico, nunca pegamos nenhuma prostituição. A presença, inclusive, desde o primeiro ofício para a Secretaria de Segurança Pública, o ofício solicitando aumento de patrulhamento na área, que foi atendido. Então, ou seja, presidente, qualquer ilícito que, porventura, tivesse um indício de acontecer, era combatido. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora que eu acho que é a mais esclarecedora de tudo que tem sido dito aqui, de que o Exército impediu a prisão. Portanto, eu vou fazer a pergunta no seu todo, porque o senhor vai ter a oportunidade de esclarecer bastante esse ponto. General, no dia 8 de janeiro de 2023, à noite, após as invasões e depredações aos prédios públicos, milhares de manifestantes retornaram para a frente do quartel-general. Temos informações que o senhor não permitiu que as forças de segurança do Distrito Federal efetuassem prisões naquele local, naquele momento. Isso é verdade? Houve algum atrito entre o senhor e o ministro da Justiça, Flávio Dino? Esse ato do senhor não permitir as prisões naquele momento pode ter obstruído o trabalho da polícia e o do Poder Judiciário? Pois se os policiais efetuassem as prisões naquele momento, poderiam encontrar armas, munições, entre outros objetos ilícitos. Haja visto que é sabido que foi daquele acampamento que saiu dinamites para explodir o aeroporto de Brasília. O que o senhor tem a dizer sobre isso, general? Agradeço muito a pergunta do senhor, presidente, porque vamos esclarecer. Em nenhum momento houve obstrução da justiça, de maneira nenhuma. Em nenhum momento houve esse confrontamento com a polícia, muito menos com o ministro Flávio Dino. O que aconteceu depois daqueles atos de vandalismo lamentáveis e inexplicáveis foi que os manifestantes que estavam na praça, e é muito importante eu esclarecer para todos os senhores que a praça, no dia 6, como eu mostrei fotografias e mencionei a matéria do Grupo UOL, a praça já estava com menos de 200 pessoas. No dia 7, chegaram a Brasília cerca de 120, 130 ônibus para as manifestações do dia 8, que estavam sendo chamadas para a Esplanada e Praça dos Três Poderes. Eram essas o que circulava nas mídias sociais. Essas pessoas chegaram e se dirigiram para a Praça dos Cristais e nós não permitimos que os ônibus entrassem e tampouco permitimos que entrasse logística. Então essas pessoas chegaram, a Secretaria de Segurança Pública determinou pelo protocolo de ação integrada número 02, já do ano de 2023, que os ônibus seriam deslocados, que as pessoas seriam desembarcadas no SMU e os ônibus seriam estacionados na Granja do Torto. O protocolo está aqui entre os documentos que eu entrego para o senhor também, deputado. No dia 7, os manifestantes começaram a chegar. Então, eu estou fazendo essa introdução para mostrar para os senhores que as pessoas que estavam na praça até o dia 6 não eram as pessoas que estavam na praça no dia 7.
No dia 6, a praça tinha de 150 a 200 pessoas, conforme, inclusive, matéria do Grupo UOL. E eu mostrei fotografias para os senhores da praça desmontada. No dia 7, chegaram esses 120, 130 ônibus, dos quais cerca de 70 ônibus foram desembarcados na proximidade do SMU. Eles chegaram lá e não permitimos que os ônibus entrassem, tampouco logística. Essas pessoas desembarcaram, seja na EPA, seja na Esplanada, e caminharam até a Praça dos Cristais. No dia 8, houve aquele fato lamentável, lastimável, inexplicável. Após aquilo, as pessoas começaram a voltar para a Praça dos Cristais. O comandante do Exército estava no CMP e determinou: é inadmissível que essas pessoas retornem para a Praça dos Cristais depois desse ato de vandalismo. Vamos aumentar o isolamento do SMU, vamos intensificar o isolamento do SMU, porque o SMU já estava fechado desde o dia 6, que quando nós soubemos da chegada, nós determinamos o fechamento do SMU no dia 6, sexta-feira, às 13h30. Tinha dado muito trabalho desmontar o acampamento, a gente não queria que aquilo voltasse. E, inclusive, o senhor pode comprovar o fechamento do SMU por um videozinho que eu vou mostrar para o senhor e pelas mensagens que vazaram da ABIN, as mensagens de grupo de WhatsApp, onde a ABIN diz: SMU fechado, manhã do dia 7, SMU fechado, manhã do dia 8. Estão nas mensagens que estão aqui também para o senhor nos documentos. No dia 8, as pessoas fizeram os atos de vandalismo e começaram a voltar para a praça. Em torno das 8, 8h30 da noite, o coronel Fábio Augusto me liga e diz assim: general, eu estou aqui com o doutor Ricardo Capelli, ele está indo com a polícia e vai prender todo mundo na Praça dos Cristais. Eu disse: Fábio, essa operação é muito complexa, nós temos que coordenar, onde é que vocês estão? Ele respondeu: general, estamos no estacionamento do Mané Garrincha. Eu disse assim: estou indo para aí agora. O CMP, o Centro de Operações, fica no 3º piso. Eu estava descendo as escadas para pegar a minha viatura, quando eu recebi uma outra ligação do Fábio Augusto, dizendo assim: general, o doutor Ricardo prefere encontrar o senhor no estacionamento da Rainha da Paz. Aquela igrejinha ali do lado da SMU. Catedral. A catedral. Eu fui para lá, encontrei o doutor Ricardo Capelli no estacionamento da Rainha da Paz, uma conversa extremamente civilizada, falando nesse tom de voz que nós estamos aqui agora, e eu virei para o doutor Ricardo: essa operação é muito complexa, nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. Ele virou para mim e disse assim: general, o senhor está me dizendo que eles estão armados? Eu disse: não, senhor, doutor Ricardo, eu estou dizendo para o senhor que a Praça dos Cristais não tem iluminação adequada para uma operação noturna, que a Praça dos Cristais tem várias pedras portuguesas, que a Praça dos Cristais tem degrau, que a Praça dos Cristais tem um lago no meio da Praça dos Cristais, que no acampamento ainda tem espeto de churrasco, faca de churrasco, as pessoas estão cansadas, tem mulher, tem idoso. Se nós entrarmos sem planejar, vai ter gente que pode morrer até afogada no lago. E aí ele virou e disse assim: eu vou ligar para o ministro, no caso o ministro Flávio Dino, e o que ele decidir será feito. Aí eu disse: sim, senhor, eu solicito que o senhor leve ao ministro as minhas considerações. Aí ele falou: vou levar. E se afastou uns 15 metros para ligar, e eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E disse: general, nós estamos numa situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele: Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Eu, por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim: Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse: general, vai dar problema. Ele: fala com ele.
e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele disse: deveria estar. E desligou o telefone. Nesse momento, o doutor Ricardo Capelli já estava próximo a mim. Eu convidei o doutor Ricardo para nós entrarmos no CMP. O comandante do Exército já estava lá no CMP aguardando. Em seguida chegaram os ministros Flávio Dino, Rui Costa e José Múcio. O ministro Rui Costa virou e disse assim para o general Arruda, comandante do Exército da época: tem muita gente aqui, que eu estava com meus coronéis, eu estava com outras pessoas da polícia haviam entrado também no CMP. O ministro Rui Costa, assim: general, vamos fazer uma reunião mais privada, onde participam os 3 ministros, o senhor e o comandante militar do Planalto. E aí nós fomos para uma sala mais fechada, uma reunião extremamente cordial, nenhuma desavença, e começamos a coordenar a operação. E aí um dos ministros, não me lembro qual, perguntou: general, quantos manifestantes tem aí na praça? Eu disse: de 1.200 a 1.500, ministro. Aí ele respondeu: tudo isso? Aí eu disse: tudo isso. Como é que nós vamos tirar eles daí? Eu disse: nós precisamos de ônibus. Aí eles perguntaram: o senhor tem ônibus? Eu disse: não, para essa quantidade não. Eu acho que o ideal seria usar os ônibus deles que estão estacionados na Granja do Torto. Aí o ministro Flávio Dino disse: isso é impossível. Esses ônibus já foram entregues à Justiça e vai ser dado perdimento. Esses ônibus só podem ser empregados com autorização da Justiça. Nisso, o ministro Rui Costa pegou o celular, fez alguma ligação, acredito, para alguém do Distrito Federal. E: general, quantos ônibus a gente precisa aqui? Eu disse: ministro, raciocina 40 pessoas por ônibus, uns 40 ônibus. Aí ele falou no telefone: que horas? Eu falei: 5h30 da manhã, ministro. Ele falou no telefone: general, pode ser 6h30? 6h30, sim senhor, ministro. No dia seguinte, naquele momento, terminou essa reunião, nós nos despedimos, os ministros foram embora, eu permaneci no Comando Militar do Planalto, emiti minha ordem de operações para os meus comandantes subordinados, isolamos a praça, e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Os senhores viram ali o vídeo que o presidente mostrou. Chegaram os policiais, conforme manda a doutrina, 3 policiais do BOP, 2 homens e uma mulher, começaram a conduzir a negociação de maneira extremamente profissional. A negociação foi conduzida, eu aproveito aqui também para esclarecer, há uma maldade dizendo que as pessoas entraram naqueles ônibus sem saber para onde eles estavam indo. Ninguém entrou naqueles ônibus sem saber para onde estava indo. Foi avisado que eles estavam indo para a Polícia Federal, foi avisado que eles iam passar por uma triagem, foi avisado que ali ia ser verificado o que cada um fez. Ninguém entrou nos ônibus sem saber para onde estava indo. Eles entraram todos nos ônibus, e eu gostaria de frisar, está aqui no documento do senhor também, o relatório do Dr. Ricardo Capelli, e as palavras
que ele mencionou na entrevista após a entrega do relatório, onde ele diz: prendemos mais de 1.000 pessoas na praça sem nenhum incidente. Tiramos mais de 1.000 pessoas da praça sem ferir ninguém. Está na entrevista que o doutor Ricardo Capelli concede no relatório. E eu gostaria de lembrar que a ordem judicial determinava 24 horas e a prisão e a desocupação foi efetivada em um prazo bastante inferior às 24 horas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, em nenhum momento houve obstrução, inclusive há uma versão, eu aproveito antes do senhor perguntar, há uma versão de que o Exército entraria em confronto com a polícia. Isso é uma insanidade. Nós estamos ali aumentando o isolamento do SMU para dissuadir a volta dos manifestantes. O senhor pode me perguntar, o senhor estava dissuadindo, mas voltaram 1.000 e poucas pessoas. Voltaram porque o SMU é extremamente permeável e nós não tínhamos como fechar aquilo ali, todo o perímetro. E voltaram as pessoas como foram presas. E mais uma vez, tentando transmitir a ideia que as pessoas que estavam no acampamento antes do ato do dia 8, vândalo do dia 8, e que foram presas, era outro grupo, que cerca de 80% das pessoas presas na Praça dos Cristais são pessoas de fora do Distrito Federal. São pessoas que vieram e que voltaram para a praça porque não tinham para onde ir. General, tem um boato que eu queria que o senhor deixasse ele bastante claro, porque segundo o senhor fez parte, que é o seguinte: dizem, e o senhor certamente tomou conhecimento disso, de que teve uma discussão acalorada entre o senhor e o comandante da Polícia Militar, e que o senhor teria dito: eu tenho mais tropa do que você. Isso aconteceu, general? De jeito nenhum, deputado, de jeito nenhum. Isso aí não aconteceu em nenhum momento. Inclusive, o Fábio Augusto estava do meu lado quando eu conversei com o doutor Ricardo. Depois entramos juntos, fomos para a sala de reunião entre os ministros, como eu mostrei, e em nenhum momento houve isso. E quando dizem que nós cercamos para não permitir a polícia entrar, esquecem de um detalhe interessante: eu estava do lado de fora. Eu estava do lado do comandante da polícia, do interventor e da Coronel Cintia. Eu estava do lado de fora. O senhor determinou. Quem cercou foi o pessoal da Polícia do Exército. Não, quem determinou? O SMU... Não, o fechamento, o cerco para que eles não fugissem. Exatamente. O SMU já estava fechado desde o dia 6. Se o senhor permitir, posso mostrar um videozinho? Pode. Cadê o vídeo? Qual o número do vídeo, general? Por favor. Aqui nós queremos esclarecer tudo. O vídeo número 3. Vídeo número 3, por favor. Brasília, 7 de janeiro. Pessoal, essa aqui é a pista que dá acesso aqui ao quartel. A praça fica lá na frente. Eu quero mostrar um detalhe curioso aqui para vocês. Hoje, pela primeira vez nesse período todo, olha a forma como o Exército fechou aqui. Com 2 ônibus do batalhão de choque da Polícia do Exército. Claramente, pessoal, uma forma de impedir, né, totalmente a entrada, né, por parte de caminhões, por parte de ônibus ou carros. É mais uma barreira, né, mais um tipo de empecilho aí para a população chegar aqui. Mas ok. Aí o que o pessoal faz? Ó, tem um ônibus ali atrás, né, tá descendo. Vamos lá mostrar para vocês aqui. 10 segundinhos. Eita, rapaz, corri para dar tempo para aparecer nos stories aqui. Ó, a galera desce aqui, ó, e vai a pé mesmo, ó. O pessoal chegando. Desce aqui e vão a pé. Ou seja, o SMU já estava fechado. E isso aí é confirmado pelas mensagens da BIM, que mostra o SMU fechado na Avenida do Exército, nas 2 cabeceiras, e fechado na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias não estava fechado dessa maneira tão rigorosa, porque na Duque de Caxias tem que entrar carro particular. Eu tenho 10.000 pessoas que moram no SMU. Então, mas estava fechado. E quando houve o vandalismo no dia 8, o comandante do Exército determinou que nós intensificássemos esse bloqueio para dissuadir a volta dos vândalos para dentro da Praça dos Cristais. Não conseguimos dissuadir todos, porque as pessoas, como os senhores viram, as pessoas não tinham outro local para ir. Eles desembarcaram ali e retornaram para lá. Então não houve discussão acalorada
com o doutor Ricardo, muito menos com o Fábio Augusto. O Fábio Augusto, com todo respeito, ele participou muito pouco dessa conversa. Essa conversa ficou entre o doutor Ricardo e eu, e depois entre os ministros, o comandante do Exército e eu, e foi tudo coordenado e foi tudo acertado, como foi cumprido e relatado pelo doutor Ricardo da manhã do dia 9, sem ferirmos ninguém. Eu entendo que deve ter sido um pouco difícil lidar com essa gente, porque o coronel Naiman, que é da Polícia Militar, aqui sentado na cadeira que o senhor está, ele disse que esteve lá algumas vezes e o dia encontrou com uma pessoa que disse que estava ali, mas tinha vindo de Marte, né? Eu estou aqui, eu vim de Marte e estou aqui para dar um golpe, né? Quer dizer, lidar com esse tipo de gente não deve ser fácil, não, né? Aí o senhor corrobora com o que eu falei, que quando as pessoas, nós isolamos a praça, eles acharam que nós estamos isolando a praça para protegê-los. Eles acreditavam que seriam protegidos, né? General, o senhor entende que a culpa dos manifestantes não se desmobilizarem seria o fato do ex-presidente da República e os generais Augusto Heleno e Braga Neto não terem vindo a público e declarar que aceitavam o resultado das eleições? Pergunto, por que nenhuma autoridade do Exército Brasileiro, o general Freire Gomes, ou até mesmo o senhor, não foi a público defender a democracia e dizer àqueles manifestantes que pediam intervenção militar que o Exército Brasileiro defende e sempre defenderá a democracia, as instituições e o Estado Democrático de Direito? General Dutra, por que isso não foi feito? Presidente, o Exército é uma instituição de Estado baseada na hierarquia e na disciplina. Como eu mencionei para o senhor, o Exército, ele divide o Estado brasileiro em 8 comandos militares de área. 7 desses comandos militares de área são comandos militares comandados por oficiais generais de 4 estrelas, oficiais generais do Exército. O Comando Militar do Planalto é o único comando militar de área que é comandado por um oficial general de 3 estrelas, um oficial general de divisão. Então, cada um sabe a cadeira que senta. Não caberia a mim, um general de divisão, que tem o seu quartel do lado do QG do Exército, vir a público e manifestar absolutamente nada, baseado na nossa Constituição, que a instituição, o Exército, é baseada na hierarquia e na disciplina. General, muito obrigado. Eu vou passar agora para o nosso relator, mas antes eu quero que o senhor transmita, o senhor está com toda a sua assessoria aqui, ao comandante do Exército Brasileiro, general Tomás, de que a sua vinda aqui está sendo de muita importância para essa CPI. Eu sei que vocês tinham algum receio de como que o senhor seria tratado aqui, e nós estamos demonstrando de que essa CPI trata com o maior respeito todos que sentam nessa cadeira. E realmente, a vinda do senhor está servindo para elucidar muita coisa, inclusive algumas histórias fantasiosas que circularam por aí. Muito obrigado, general. Presidente, eu que agradeço e desde o primeiro momento nós estamos sempre à disposição para tentar ajudar. Obrigado. Antes do nosso relator, se o relator permite, eu vou, tendo uma deferência de estar presente aqui o nosso presidente da Câmara, eu vou passar a palavra para que ele possa fazer uma intervenção aqui. Obrigado, presidente, deputado Chico Vigilante. Saudar a todos e a todos que aqui se encontram. Bom dia. Muito rapidamente, deputado, apenas agradecer aí a todos os parlamentares, parabenizar pelo trabalho nessa CPI, de forma especial ao senhor na condução, e agradecer também, general, pela sua presença aqui. A sua presença demonstra respeito a essa instituição, gera credibilidade, e os seus esclarecimentos, de forma muito tranquila, nos dá aí a certeza de que fatos importantes estarão sendo aqui esclarecidos hoje. Então fica aqui meu nome, em nome de todos os parlamentares dessa casa, que coube a mim representá-los por meio do voto, para que a gente possa continuar dessa maneira, uma CPI séria, importante, e volto a dizer, meus sinceros agradecimentos ao senhor, a todos que o acompanham, pela essa forma respeitosa com a qual o senhor veio aqui, atendendo
aí ao convite da CPI, e da minha parte fica realmente os meus parabéns e os meus agradecimentos em nome dessa casa. Obrigado, general. Muito obrigado, presidente. Sempre à disposição. Deputado relator Hermeto, Vossa Excelência disporá do tempo que achar necessário para fazer as suas indagações. Está com a palavra o deputado Hermeto, relator dessa CPI. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.